Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje de volta o programa nosso prefeito de Little Cachoeira. Nosso prefeito de Cachoeirinha, doutor Mickey Breyer. Prazer estar aqui. Prazer é Eu nosso. sempre estou tanto chamado de deputado, né? Mas ele é prefeito de duas cidades, né? A tua origem é Gravataí, né? Na verdade, eu sou natural de Cachoeirinha, depois fui vice-prefeito em Gravataí. Pois é. Entre 97 e 2000. E agora voltou a prefeito. Voltei para minha cidade e acabei prefeito ali. Depois de 10 anos de deputado estadual. Tá vendo? Tem dupla cidadania. É isso aí. É igual a minha, que eu sou cepense e cachoeirense. Dupla chapa. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Feliz da vida, inaugurou uma UPA nova. Feliz da vida, entregamos uma obra importante para a comunidade, uma unidade de pronto atendimento, que vai dar em torno de 5 mil atendimentos mês, uma obra de mais de 3 milhões de reais, e que quando chegamos em janeiro de 2017 estava parada, né? A empresa que tinha vencido a licitação acabou não conseguindo tocar, queria mais uma renovação de prazo depois de 3 tentativas, e nós fizemos uma nova licitação, demorou um pouquinho, como sempre, né? Mas felizmente, semana passada entregamos então esta importante obra para a cidade. Pois é impressionante, né? Como eles mudam de nome, muda. E tudo piora, apesar dos nomes. Eu sou do tempo do centro de saúde, do posto de saúde, que funcionava. O centro de saúde modelo aqui em Porto Alegre, ali na Jornadas com João Pessoa, espetacular. Aí muda de nome, né? E os atendimentos são bem piores do que tínhamos no passado, né? Eu me lembro que Cachoeira, grandes médicos passaram pelo centro de saúde lá em Cachoeira, né? E agora é UPA. Né? Mas as que conseguiram terminar, né, Paulo Sérgio, elas têm um bom atendimento, né? Tem uma equipe especializada, tem, enfim, uma série de profissionais que ajudam muito. Mas né, por que muda de nome? Por que tem que mudar de nome? Tudo tem que mudar de nome. Aí vem um lá e bota, como é que é o doutor Eduardo de uma vez, que já estou me anunciando. Boa tarde. De Uruguaiana. Eu sou de Uruguaiana. Só de Uruguaiana. Terra da goiabada em Com queijo. Terra da Dona Marília. Isso mesmo. A mãe das gurilhas. Mas o sujeito é uma questão de marketing, né? Se eu não troco o nome, eu não... Como é que eram como é que eram as escolas no Brizola? As brisoletas. Não, depois... CIEPS. Depois, CIEPS. Era o CIEPS. Depois veio o Collor, botou o nome de quê? Caiaque, como é? Não é caiaque? Não me lembro. Eram os CAICs, centros CAICs. de integração, enfim. Aí vão mudando os nomes e as coisas ficam piores do que eram, né? Não dá para entender essas coisas, né? Mas, em todo caso, está aí, esse é o Brasil. Cada um usa ideologia até por nome. Quem é que criou as UPAs? PT. Pois então, acho que foi o governo... Não, foi o governo PT, foi o governo Lula. Governo Lula ainda. Que se criou as UPAs. O problema é que, isso que eu estava dizendo, muitas que iniciaram acabaram não sendo concluídas. Sim. Tem prefeitos aí que estão devolvendo o recurso, inclusive. E esse era o nosso receio ali em Cachoeirinha. Mas conseguimos, graças a Deus, terminar. Mas aquelas, como eu disse, que conseguiram concluir, estão fazendo um bom atendimento. A questão também é o número de servidores, né? Ali em Cachoeirinha, para funcionar, tem que ter 120 servidores. E quem paga os servidores? Já está Luiz Pereira Lima falando, o Leonardo Lamac já está me batendo aqui pedindo para falar. Governo municipal. Pode falar, sem Não, problema. eu queria, a propósito dessa questão das mudanças dos nomes, dando boa tarde aos telespectadores e ao Mickey, ao Eduardo e ao Luizinho Pereira Lima. E a ti, né, Paulo? Lembrar que quando meu pai foi secretário de Educação aqui no município de Porto Alegre, um dos grandes governos que Porto Alegre teve, do grande prefeito Telmo Thomson Flores, eles criaram os centros de comunidade, que estão aqui até hoje em Porto Alegre, atendendo a população nos bairros mais carentes, e que deram origem aos CIEPs e os Centros Sociais Urbanos, que foi uma ideia do pai com o que a Arélia é. Pois é, mas por que mudar de nome? É. Cada um quer botar a sua marca, então muda de nome. É a sua autoria, né? Mas a UPA, na verdade, ele é um presente que às vezes pode ser um presente grego, né? Eu faço mais barato, que é a área física, o prédio físico, tijolo, cimento e teto, e dou um presente para o prefeito, dizendo agora o senhor sustenta isso para o resto da vida. Para todo sempre. Tá?
E para funcionar tem que ter bastante gente. Para funcionar bem, ainda tem que ter aparelho. E o aparelho estraga, tem que ter manutenção do aparelho. E aí o prefeito fica mal e o governo federal, aquele anterior, fica muito bem. E ele deu meia dúzia de uma coisa reais. que as pessoas não se dão conta, nós estávamos conversando aqui, eu estava dizendo para o Mick, que hoje é uma aventura ser prefeito, né? Se a gente fosse dar conta, uma mudança que houve no cenário nacional, os prefeitos foram sendo transformados em gerentes. Né? Sempre existe uma lei federal que regula alguma atividade e diz como é que ela tem que ser prestada. E principalmente nessas áreas mais sensíveis. A área da saúde tem a UPA, eu faço o prédio e fica a manutenção, todo o investimento de um ano, ele é custo fixo no ano seguinte. A escola infantil é a mesma coisa. A escola infantil é a mesma coisa. Dá o prédio e o prefeito é responsável. Mas aí no ano seguinte tu tem o ar-condicionado, tu tem a luz, tu tem o servidor, tu tem a merenda, tudo isso passa a ser custo fixo da prefeitura. Como é que a prefeitura consegue manter isso tudo? É uma ginástica sem fim. Quer dizer, construir o prédio, fazer o investimento é a parte fácil. Sim. Aí depois nós estamos falando aqui, o prefeito está falando de 120 servidores municipais. Nós estamos falando de contratos de trabalho, vamos falar da reforma da Previdência aí, que vão durar 35, 40, 45 anos. São 45 anos, em alguns casos, de servidores que vão ficar dependendo dos cofres da prefeitura. Tá? Mesmo que agora a gente saiba que eles passam a ser funcionários públicos. Funcionários públicos, não. Mesmo que é diferente do funcionário da empresa privada. Mesmo que se aposente pelo regime geral da Previdência, mesmo que se aposente durante 45 anos, ou 40, ou 35, na melhor das hipóteses, se for por hoje, nós vamos falar hoje, nós estamos falando de gente que vai ficar 35 anos na conta da Previdência. Haja projeção. Olha, nós estamos falando aqui, né, de uma conta, de uma assunção de um encargo que é enorme, sem falar de toda a estrutura física que estraga, que precisa ser trocada, os equipamentos, toda hora precisam ser modernizados. Não é fácil. O doutor Eduardo falou 2 minutos, conseguiu fazer uma síntese perfeita do assunto e nesses 2 minutos de fala ele remeteu a 3 reformas absolutamente necessárias. Previdência, Pacto Federativo e uma reforma administrativa para rediscutir forma de contratação, até onde e em que áreas nós temos que ter estabilidade. Tu não quer fazer nada mesmo, né? Tu falou em 3 reformas aí, até a Previdência está engatinhando. As outras 2 não vão sair. A reforma política não vai acontecer, a tributária não vai acontecer, que são mais prioridades. Eu quero que as 3 que eu falei Já tivemos um ministro da desburocratização. Desburocratizou o quê? Nada. Absolutamente. Bom, o presidente Bolsonaro se comprometeu, assim como talvez alguns outros, mas ele disse que ia fazer alguns repasses diretos do governo federal para o município, porque, de fato, houve de 30 anos para cá, da Constituição Federal para cá, uma espécie de municipalização de tudo, né? Hoje até a segurança nós temos que responder no município. A Guarda Municipal, nossa, lá está armada, está, claro, conveniando, em parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil. E o senhor acha que vai ter recursos para repassar para os municípios? Eu estou torcendo para que sim. Semana que vem tem a marcha dos prefeitos em Brasília. Torcer não... E a Constituição de 88 foi grande culpada nesse ponto. Já falei aqui nesse programa. Tudo, né? Só direitos sem deveres. Direitos e deveres. Só direitos sem deveres. A reforma da educação, como é que era antigamente? Nós não tínhamos o jardim de infância? Tínhamos, né? Hoje já temos o maternal. Tínhamos o primário. Tínhamos o ginásio. Tínhamos o científico. Eu não peguei na o ginásio. mesma linha, o normal. O ginasial não é do nosso tempo. E o colegial. Não era assim? Sim. Claro que não é mais porque mudaram. Como é que é nos Estados Unidos? Quantas vezes mudou? Como é que se classifica os níveis dos Estados Unidos? É o preschool, kindergarten, elementary, middle school e high school. Perfeito. São 12 anos, são 12 anos de escolaridade. Sempre foi. A vida inteira é assim. Sempre foi assim. Aqui não, aqui tem que mudar. É outro nome, é outra semântica. Hoje é ensino médio, ensino fundamental. E trocaram de novo agora. Nono ano, agora tem. Agora trocou de novo, agora trocou novamente. Sim. Isso aí. Agora tem nono ano. Cada um quer botar uma chancela. E o pior é que a grande massa da população, ela não se dá conta da vulgarização do ensino que era superior. O nome é superior porque lá se ensinava mais aprofundamento do que o indivíduo é capaz de saber. Daí que o nome era ensino superior. E quanto mais tem universidade, menos elas valem.
Eu sempre digo, qual é a coisa que menos vale no mundo? É a mais importante do mundo, que é o oxigênio. O oxigênio não vale nada, nós não pagamos nada para respirar. Agora, quanto vale uma pérola? Milhares e milhares e milhares. E para que serve uma pérola? Para adorno de mulheres? Mas se paga muito. Então, o ensino superior no Brasil, para dar voto, foi vulgarizado. E o ensino básico, e daí o nome de fundamental, que é o que nós não prescindimos, porque o nome é fundamental. Não, esse não vale nada. Então fizeram exatamente o contrário. Claro, é isso. Tu até pode ampliar a universidade. Tem uma peculiaridade, né, quando a gente fala de ensino, que às vezes escapa da gente, porque a gente fica um pouquinho preocupado. Olha, a gente diz assim, os nossos alunos não conseguem fazer contas básicas, eles não conseguem transmitir uma ideia, ou não compreendem uma ideia lendo. É que os países mais desenvolvidos, vamos falar de Coreia, Singapura, Estados Unidos, Alemanha, eles se deram conta, e que nós precisamos nos dar conta em algum momento, é que o avanço tecnológico, os equipamentos, as máquinas, o sujeito hoje para subir num trator, numa colheitadeira mínima, ele precisa entender algumas coisas, ele precisa ler um manual, ele precisa compreender como é que funciona uma ferramenta. Os Estados Unidos começaram a investir muito em educação, entre outras coisas, as pessoas às vezes não sabem, porque o armamento que os Estados Unidos opera começou a se sofisticar. Então eles precisavam ter um soldado que pudesse ler um manual em um campo de batalha e pudesse corrigir o armamento que ele estava usando. Até para o sujeito operar um rifle hoje, precisa ter algum conhecimento. Para operar uma mira, precisa ter algum conhecimento, ele precisa entender um manual de como montar e desmontar algumas coisas. Isso é o mínimo que o sujeito precisa ter. Ele não vai operar uma máquina se ele não conseguir ler um manual, se ele não conseguir estudar como é que funciona, porque isso tudo está se modernizando. Isto que se precisa ter quando se fala de ensino fundamental é preparar um operário para que ele possa conseguir operar máquinas que serão usadas minimamente, para que ele consiga usar um computador. Mas não dá voto, Eduardo. Vou dar um exemplo corroborando. Assim, o Brasil vai ficar fora do mercado produtivo se não conseguir produzir pessoas que consigam operar isso. Em 1998, eu estava nos Estados Unidos e eu assisti o State of the Union, que é quando o presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso e ele faz uma manifestação dizendo para o Congresso o Estado da União, no sentido de como está o país. Era o Bill Clinton o presidente, e ele mudou o conceito, ele estava mudando o conceito de alfabetização nos Estados Unidos. E ele estava lançando naquele momento que o conceito daí a 12 anos seria a criança que com 12 anos não conseguisse navegar na internet. Daí a 12 anos. Esse era o conceito de analfabeto para os Estados Unidos em 98. Esse era o conceito de analfabetismo. E o analfabeto funcional aí, né? Seria o analfabeto funcional para aquela época. Naquela época. Que daí a 12 anos uma pessoa que não conseguisse navegar na internet. Nessa linha que o Luiz Pereira Lima falou, o Brasil abdicou, por exemplo, dos cursos técnicos. Olha o que foi o Colégio Parobé alguns anos atrás. E hoje é uma demanda, como tu dissesse, para subir numa colheitadeira que vale 2 milhões de reais e operar aquela colheitadeira. E grandes outras áreas do ensino técnico, tirando o Sistema S, que ainda foca nisso, o Brasil abdicou, porque com uma lógica de que o sujeito tem que ser doutor. Não é do teu tempo, tu não pegou os patronatos que funcionavam pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil lá fora, terminaram com os patronatos. As escolas agrícolas eram um espetáculo. Quer dizer, falasse no Parobé, que não é o Parobé, o Protásio Alves era uma escola técnica. Acabaram com tudo. Quer dizer, nada é para melhorar, tudo é para piorar. Mas, Paulo Sérgio, veja o seguinte, essa tecer lousa ao ensino superior, chamado superior, é o argumento de um grupo que diz assim, é que vocês, da elite, entre aspas, não querem que o filho do pobre seja doutor. Tem acesso à universidade. Então, tem acesso à universidade. Então, vocês são culpados. Não, só que a frustração emocional desse indivíduo, meu lápis dizer desse paciente, desse indivíduo, que na verdade vai virar paciente, né? Esse indivíduo é tão grande, porque imagina ele se forma e não arruma trabalho no que ele se formou. Então, existem provavelmente centenas de advogados que não exercem a advocacia. Claro. Que fazem concurso lá no meu município e vão ser escriturados, vão ser... Exato. E outros vão ser motorista de Uber. Isso, o mercado não... assim, todas as atividades. Imagina o indivíduo, a frustração desse indivíduo que não consegue na sua atividade, na qual ele Mas isso em qualquer lugar do mundo, não é um problema brasileiro.
Nos Estados Unidos tem muito dessas pessoas que estão em desvio da formação universitária, na graduação e até pós-graduação, doutorado, tem muita gente desempregada. Mas aí por uma questão de mercado, da economia estar com uma situação mais difícil ou não. Aqui o que o Luiz está falando é diferente. Que há uma política governamental para criar uma série de bacharéis. E com baixa qualidade, tu bota no mercado bacharéis. Não, ainda bem agora que tudo mudou. Agora o Vélez Rodrigues é o ministro da Educação, tudo vai mudar. Agora vai ficar perfeito. Não é muito difícil. O cara é altamente competente. Não, mas é Nós muito difícil. Vamos ter uma revolução no ensino, na educação brasileira. Já mudou uns quantos no Ministério. Né? Só não... Sim, não é tudo, ele está buscando a perfeição. Tá Hoje, na frente do IPA, do Instituto... O IPA, ali na Casimiro, tinha um grupo da CUT, né? Incitando a greve, os professores do IPA, que é uma escola privada, né? Porque havia atraso de salários. Eu não sei qual é a situação do IPA, enfim, mas é muito fácil, tem atraso de salário, se a pessoa está descontente, saia. Eu acho uma facilidade assim, greve do CEPERGS, mas estão reclamando de quê? É que tu nunca sofreu isso na carne, né, Luiz? Como nunca sofreu na carne? É muito fácil tu falar, tu sempre tivesse a vida inteira num pedestal. Mas por quê? É verdade. Não tem nada de pedestal. Como, Luiz? A gente trabalha para conquistar. Para com esse negócio. Então muda de emprego. Muda de emprego. Tu é um dos médicos mais competentes, tu merece a posição. Mas eu não recebi o título de médico competente. Não é nacional. Não, esse título não me deram. Não. Esse título de competência tu tens. Todo não, mas mundo o sabe título. Que é não agora, existe o título. Tu não pode comparar com as pessoas que dependem de um emprego no IPA. Não dá, a CUT estava lá, quem paga o salário... Os oportunistas. Quem paga o salário daquelas pessoas os que incompetentes assumem a gestão das empresas, quebram ali. as empresas e prejudicam sem número de funcionários. Sim. Isso. Não, hoje a gente sabe que é um direito constitucional, a questão da greve, o direito do trabalhador. Agora, há mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. E a gente sabe que hoje... É o que dizem, que é muito mais. E muitos dos que hoje usam esse expediente da greve são servidores que têm alguma estabilidade. Sim. Eu passei por isso lá na minha cidade, nós tivemos algumas medidas no início do governo, tivemos 60 dias de greve. Mas muitos que estão em outras funções não fazem porque sabem que tem o risco. A fila é grande. Mas claro, tem o risco. Quem faz greve é quem está com estabilidade. Você não vai fazer greve, não é louco? Mas o IPA é uma escola privada que pode botar para Não, mas quem estava ali não eram os funcionários do IPA. Quem estava ali era o pessoal da CUT, incitando os funcionários do IPA a fazerem greve. Não eram os professores do IPA. Sim. Eu até quase briguei, né? Porque eu desci, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é impulso. E eu os fotografava, tá aqui, eu os fotografava. Eu quero saber o que estão fazendo às 11 horas da manhã ali. Quem está pagando aquele horário? São os funcionários. São as pessoas que pertencem aos sindicatos. Mas eles não trabalham? Os recursos dos sindicatos estão terminando. Bom, então por isso que diminuíram as greves. Sobretudo com essa última medida provisória que o governo federal lançou. Do boleto? É. Essa é maravilhosa. Isso é atitude de gênio. Você vai pagar com boleto. Se você quer pagar, você pague. Não quer pagar, não pague. Não tem mais desconto em folha. Exatamente isso. Senão fica muito fácil. Certo? Medida inteligente. Cremers informa, a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também o direito dos pacientes. Tem de poder acessar um bom atendimento. Cada paciente merece isso, né? Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, doutor Eduardo, a sua, doutor Mick, que gosta de vinho. E esse trabalho a Vinhos do Mundo faz com perfeição. Ela importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e tantas outras regiões. Ali estão os mais diferentes rótulos para que você viva a melhor experiência do velho e do novo mundo. Sempre
obviamente, em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio, 1135, e na Lipe César, onde eu vou estar daqui a pouco, 203. E agora uma dica exclusiva para você que gosta de colecionar e colecionar momentos inesquecíveis. E se você gosta de colecionar, a Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro. Aliás, o Luiz Pereira Lima já tem vários cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a um Jeep Compass, que está tudo à sua disposição desde que você participe desses momentos de colecionador que a Unicred lhe oferece. Fale com um dos nossos gerentes ou acesse unicred.com.br/CentralRS e participe. Já estamos no mês da Páscoa e agora começa a função de montar cestas, receber familiares, e é por isso que o pão de mel da Zezé não pode ficar de fora do feriado. Esta delícia com massa de mel e cobertura de chocolate vai dar um toque especial na sua cesta de Páscoa e ainda uma opção excelente para servir as visitas. Passe logo no supermercado mais próximo e adquira os seus pães de mel da Zezé. Aliás, uma boa notícia, hoje tem Jeton. Maravilha. Os pães de mel da Zezé. O Dudu agradece. Dudu agradece. Eu agradeço também. Mas não esqueça, Tenho né? certeza que ele vai gostar. Não esqueça Eu tenho do direito a 2. de entregar. Não. Vai levar para quem? Às vezes Né? ele sonega, né? Pois é, às vezes está ali e ele nega. esquece. Para quem tu vais levar o pão de mel? Eu tenho netos. Ontem nós passamos uma vergonha aqui. Todo mundo bateu continência, no quadro bateu continência. Sim. E o nosso Bruno Claudino, o Claudino, bate continência para a esposa dele. Tchê, ele Eu quase ouvi. foi linchado. Constrangedor. Foi constrangedor. Constrangedor. Olha, cheguei, minha mulher nunca bateu continência para mim. Aí bati, né? Continência. A esposa dele é general? Quem? A esposa dele. Pelo jeito, sim. Um abraço ao Bruno aí, mas nos deixou em mal. Deixou a turma mal. E agora quem vem aí, Leonardo Lamac? Quer anunciar a nossa próxima atração? Agora nós vamos ao quadro Saúde com o nosso querido Dr. Gilberto Schwartzman, que acima de tudo tem inúmeras qualificações, mas a maior dele é ser gremista. Que maravilha. Então vamos ao nosso PhD em Ecologia, Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se existe uma história de sucesso em saúde pública no Brasil, é a nossa luta contra o consumo de cigarros. O Brasil conseguiu a façanha de reduzir o número de fumantes de 32% da população adulta acima de 15 anos nos anos 80 para cerca de 12% nos dias de hoje. Isso é uma conquista maravilhosa que está reduzindo milhares de mortes por câncer, doenças do coração, pulmão e outras enfermidades em nosso país. Parar de fumar é possível para qualquer fumante, mesmo os mais pesados. Há várias técnicas e medicamentos para isso. Portanto, muito cuidado com essa história que a indústria do tabaco tem plantado na mídia sobre os tais cigarros artificiais, muitos deles com sabores e aromas atraentes. Os especialistas mundiais em tabagismo consideram isso mais uma armadilha para que no final aumente o número de fumantes, sobretudo os jovens, e eles vendam muito mais cigarro. E não há prova científica sobre a sua segurança ou eficácia como um substituto do cigarro. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte. Gente, eu cada vez que vou falar do Bolsonaro aqui, eu tenho que me cuidar, porque aí diz, então tu é PT, assim. É o nosso contra eles. O Luizinho primeiro diz, tu é petista. Mas uma pergunta cabe aqui. Ele fez certo ir no Muro das Lamentações? Eu acho que em matéria de política, a gente já está olhando para mim, eu vou responder. Em matéria de política internacional, eu não acho que haja muito certo ou errado. Eu acho mais que o critério é pragmático e de conveniência. E o Bolsonaro tem feito uma série de coisas inconvenientes economicamente para o Brasil. Ele está se aproximando de Israel, que ele pode enxergar como um parceiro estratégico ou ideologicamente mais próximo do Brasil, mas ele está colocando em risco uma série de atividades comerciais que o Brasil tem solidificadas na região. E isso é um risco, né? Nós não podemos, aí, à custa de uma proximidade com Israel, colocar em risco
o comércio que nós temos naquela região. Ele fez gestos que nenhum outro país muito mais próximo de Israel do que nós somos fez. Qual é o ganho que o Brasil, comercialmente, economicamente ou politicamente, tem com esse gesto feito? Se não há ganho nenhum, se o ganho é só de Israel, não tem nenhum sentido fazer isso diplomaticamente. Agora, se tem algum ganho aí que nós não estamos enxergando, parabéns para ele. Mas eu não vejo nenhum ganho. Então, a resposta é que não tinha por que ter feito esse gesto, que o Donald Trump, com toda a arrogância dele, não fez. Mick Breyer. Olha, Paulo Sérgio, eu sou daqueles, estou num espaço hoje, prefeito da minha cidade de Cachoeirinha, que tem que cuidar muito, né? Porque a gente não é só um cidadão comum que torce para um time, que inclusive hoje tem um time na cidade, depois vamos falar sobre isso. Mas a gente tem que saber que está num espaço diferenciado. A gente torce para que o Brasil dê certo, todo mundo torce. Mas parece que o presidente da República não se deu conta que ele está numa outra posição. Ele não é um turista comum, ele não é uma pessoa que pode pegar a sua rede social e escrever o que ele quer. Eu acho que precisa se dar conta disso, né? O doutor Eduardo lembrou uma questão aqui das relações internacionais. Para que vai, às vezes, assumir um discurso que pode causar problemas para as relações que o Brasil precisa fazer e tem feito ao longo da sua história? Falar a favor ou contra o muro que divide tais países. Enfim, tem algumas questões que me parece que o presidente precisa de alguém que diga, olha, não é bom que o senhor entre em tantas bolas divididas ao mesmo tempo. Precisa pensar no que é melhor para o país, do ponto de vista econômico, político. Então, eu creio que falta um pouco isso, né? Me parece que nesse momento, nesses 3 meses de governo, está faltando alguém dizer que ser presidente da República é diferente de ser deputado como foi 28 anos, podendo fazer o que queria, falar o que queria. Agora, não mais, né? Precisa pensar no país. Leonardo Lamac. Eu acho, Paulo, que ele errou porque o presidente Bolsonaro, e isso me chamou a atenção na campanha, e foi um dos aspectos que eu acho que os governos petistas erraram muito. Os governos petistas faziam as relações internacionais brasileiras com um viés ideológico. E o Bolsonaro disse várias vezes que ia retirar o viés ideológico das relações internacionais brasileiras. E ao fazer este movimento e não visitar a Palestina, parece que ele está tentando fazer exatamente o contrário do que fez o governo do PT, e que, eu reitero, acho que errou muito. Acho que a política externa dos governos do PT foi lamentável na mão do Marco Aurélio Garcia e de outras pessoas que tinham um viés nitidamente, Celso Amorim, que tinham um viés nitidamente ideológico e que andaram mal. A política externa dos governos do PT andou mal. Mas o presidente Bolsonaro, ao fazer esse movimento, está sendo contraditório com o que ele mesmo pregou na campanha, que era fazer política externa sem ideologia. Só mudou de lado. Eu deixei o doutor Luiz Pereira Lima por último, para ele pensar bem, refletir. Porque se ele é o primeiro a falar, ele vai desencadear um processo de defesa aí do Bolsonaro, vai evocar as liberdades, que ele tem o direito de ir onde quiser, enfim. Só que agora ele não é só um homem com esta liberdade, ele é presidente do Brasil, ele tem que pensar como tal. Perfeito. Em primeiro lugar, é o seguinte, Paulo Sérgio, a imprensa está desesperada. O termo é esse, desesperada, porque está sendo, no cofre da imprensa, houve uma isquemia total. De 6 bilhões do governo do PT para 150 milhões. Isso vai acarretar uma série de problemas. Ou seja, não há dinheiro para vocês. Vão para o celular, primeiro. Ir ao Muro das Lamentações, porque a Palestina, vamos falar a Palestina, não confunda com a Arábia Saudita, com o Kuwait, etc., etc., onde existem muitos negócios do país. Isso não tem nada que ver. E eu gostaria mais de negociar para ganhar dinheiro com Israel do que, se é esse o assunto, com a Palestina. Ele teve a coragem de ir lá, por um problema que ele foi apoiado, foi agradecido ao esse primeiro-ministro, que veio aqui na sua posse, até um dos raros presidentes que vieram na sua posse. E eu acho que eles que era ano novo, e o ano novo judaico é outro.
Não, mas seja lá o que for, mas veio aqui, ficou até vários dias aqui no Brasil, em deferência ao Bolsonaro. Então ele está pagando uma conta. Agora, aquilo foi superdimensionado, uma dimensão que só espaços na mídia por causa disso. Parem! A mídia mentiu? Não. Que ele foi lá, mas é sempre a crítica. Qualquer coisa que ele faça vai ter crítica. Mas qualquer coisa é assim. Mas tu acha que não merece crítica? Não, acho que não merece. Visto pelos Estados Unidos? Não merece espaço. Porque nós temos mais coisas a serem tratadas do que esse dado. Bom, não merece espaço, então vamos começar, esse tamanho desse espaço que é dado. Mas quem dá o espaço não é a mídia, é ele próprio. Não. Nós temos que nos preocupar com a Venezuela, que é nosso vizinho. E que estão vindo milhares de venezuelanos para cá que nós temos que sustentar. Nós recebemos alguns em Cachoeirinha. Vocês receberam alguns em Cachoeirinha. O que Cachoeirinha tem que ver com isso? Por gesto humanitário. Que eles mesmos não querem o gesto humanitário. Mas estão arrependidos? Quem? Cachoeirinha está arrependido? Não, pelo contrário. Não é questão de estar arrependido ou não. Mas deixa ele responder. Não, foi muito bem, foram muito bem recebidos, todos estão trabalhando, muito tranquilo. Processo de acolhimento. Quantos? Nós recebemos 80 na cidade. Estão trabalhando onde? Estão trabalhando em vários lugares. Né? Trabalhando. Trabalhando. Então tem 80 brasileiros que gostariam de estar nesse lugar. Não estavam, né? Não. Porque algumas vagas não são ocupadas porque alguns não querem ocupar também, né? Bom. Mas as cidades nossas é fruto de miscigenações, né? Vem de todos os lugares, né? Já vieram de outros lugares. Então, vir agora ou vir 50 anos atrás, enfim, nós somos irmãos, né? Esse é um drama. Isso é um drama. Está aqui do lado. Aqui é o lado nosso, não tanto nosso, né? A Venezuela chega a ser uma coisa escandalosa. Ali eu acho que tem que ser tomada uma atitude. E tem mais. Não existe paz sem guerra. Ou vocês acham que o Maduro vai cair porque ele vai desistir? Ele está gordo. Vocês viram como ele está engordando? E o povo emagrecendo? Morrendo de fome, ele cada vez mais gordo. E ninguém diz nada. Isso tinha que ser manchete no jornal todos os dias. Não diz nada. É todo dia pau na Venezuela. Eu não vejo. Pau na Venezuela. Eu não vejo. Não vê, mas tu só quer ver o que te interessa. Não, ele tinha que cair. E não cai porque não deixam ter guerra. Quer que a imprensa derrube ele? A imprensa noticia isso a rodo. Não, a nossa. imprensa mundial, não, a nossa. Não. A nossa, todo não, ainda dia tem gente que tem dúvida. Ainda faço uma pergunta. O senhor acha a Venezuela uma democracia ou uma ditadura? O senhor acha a Venezuela uma ditadura ou uma democracia? Essa pergunta é feita todos os dias. Não é, Luiz. Não tem setores da imprensa que fazem essa pergunta. Claro, que é isso? Mas aí não é o repórter que faz. Parece que é a conduta da empresa. Não. Mas assim, como em todos os ramos de atividade, existem posições diferentes e equivocadas, mas que tem setores da mídia que ainda tentam defender a Venezuela, tem. Agora a imprensa passa a ser responsável por tudo. Mas por tudo, está louco. Você quer ser a imprensa, é isso? Não, absolutamente. Pelo contrário. Não, pelo jeito é. O Luiz Pereira Lima menos que é isso. Não quero ser a imprensa nada. O que eu acho que a Globo vai quebrar com essa falta do dinheiro do governo federal? Não, só queria que ela pagasse as contas. Mas está pagando. Está pagando. Se está pagando uma conta é porque tomou empréstimo. Porque se eu tenho que pagar o banco é porque eu tomei dinheiro do banco. Se eu tenho que pagar. Mas não a 2,5%. Porque isso eu também quero. A 2,5% ao ano, com 10 de carência, eu também quero. Onde é que tu tirou essa de 2,5%? O quê? Tu está imaginando. Não, o BNDES. Mas tu está imaginando que seja 2,5%. Não, eu tenho um trator financiado a 2,5%. O Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão para abrir a caixa preta. Aliás, está demorando para abrir essa caixa preta. Não, deve ter sido aberto. Vai ter CPI do BNDES lá. Vai ter CPI, tem tudo. Tem que vamos abrir. esperar, Paulo Sérgio, é 2,5%, eu te garanto que é 2,5%. Bom, tu já entrou na caixa preta, então? Não, o meu é legal. Mas quem foi que te disse que é 2,5%? Se eu compro um trator, a 2,5%, eu comprei um trator a 2,5%. Tá bom. Quem é que te disse que a Globo tomou dinheiro a 2,5%? Mas que esse é o juro subsidiado. Mas quem é que te disse que a Globo... Então ela não tem nenhum empréstimo do BNDES. Ela tem ou não tem? Eu prefiro ter comprovação de que a Globo tomou X... Não, o X eu não sei, mas que tomou. Ué, toda empresa toma dinheiro do BNDES, as grandes empresas,
tomam muito dinheiro da NPS. Eu não tenho que defender a Globo, mas eu acho que não, eu tenho que esperar para ver. Nada, não tomou nada. Todo mundo imagina tudo, Agora, o que a imprensa bota são coisas verdadeiras. A imprensa não inventa nada. Não tem uma invenção da imprensa aí. Nada. Nem nos vistos americanos, ou canadenses, ou da Coreia do Sul, ou da Austrália, não tem, foi concedido. Subsídio retirados das tarifas para o trigo americano foi reduzido em 700 mil toneladas, foi. A questão lá com a Nova Zelândia, dos lácteos da Nova Zelândia, que isentou, depois voltou atrás. Tudo isso são fatos que a imprensa noticiou. A imprensa não inventou nada. Não foi a imprensa que foi no muro. O fato do ministro da Educação... Ministro da Educação, todos os erros que cometeu. A imprensa, olha aqui, a do guarda-chuva, diz assim, a questão do Witzel... Isso é a opinião de um colunista, tia. Mas não é nem o Witzel, não, é o Moro. Agora você já está querendo pegar uma coisa... Não, eu estou colocando uma coisa... Não, é porque o partido foi o mesmo, né? Não digo o partido, sim, não, mas a ideia do Witzel é a mesma do Bolsonaro, tanto que o Witzel elegeu nessa circunstância de identidade. O que acontece chega a ser uma coisa escandalosa que a imprensa é contra o Bolsonaro, chega a ser uma coisa escandalosa. Ou também escandaloso que o Bolsonaro é contra a imprensa? Não, certamente não seria se ele fosse mais bem tratado. Se noticiasse algumas coisas boas, por que não noticiam? Por que não noticiam, por exemplo, que ele reduziu que 21 mil, manchete de um jornal, 21 mil petistas para a rua? Mas eu não acho que o Bolsonaro seja... Não, eu quero na manchete. 21 mil, manchete, petistas. Eu não acho que ele seja contra a imprensa. Não, quem usou a imprensa foi ele, eu que usei Globo. Não, eu digo... Ele usou a imprensa e usei Globo. O Bolsonaro não é contra a imprensa, ele tem algumas vezes ele até dá exclusivas. O que ele falou todo o tempo? Retirou dinheiro da imprensa, a imprensa... Retirou a verba... Imprensa, não, usou Globo. a verba publicitária de 6 bilhões foi para 150 milhões. É uma diferença. Há uma diferença abissal. Só que nesses 6 bilhões tem patrocínio de clube de futebol, tem patrocínio de vôlei, tem patrocínio de tudo isso. Não. Digo, do governo federal, Só para mídia de veículos de comunicação? Não vou abrir aqui, né? Vou te dar depois esses dados. Quer me dar aqui, pode dar, não tem problema nenhum. Por que não pode dar aqui? Então todos os gráficos mas aí à ele disposição. tem assim, eu não consigo enxergar assim até que ponto mesmo ele tem, mas ele sempre ele criou ao longo de 28 anos como deputado um relacionamento hostil com a imprensa, pelo menos hostil. Ele e a imprensa, ao longo de 28 anos, porque as coisas não acontecem do nada, né, também. Se a gente analisa em 28 anos, ele foi criando uma hostilidade com a imprensa. Pelo jeito dele, ele é um sujeito belicoso, né? Ele nunca foi um sujeito de trato fácil. Né? E há 28 anos também, as teses que ele defendia e as coisas que ele disse ao longo desse tempo todo foram marcando nele uma personalidade belicosa. Quer dizer, quando ele chega aqui, ele foi criando, talvez até por necessidade própria, canais próprios de comunicação. Que o surgimento das redes sociais facilitou a vida dele. Então ele foi criando um canal próprio de comunicação. Mas, Eduardo, e ele foi se tornando avesso à grande empresa, o que fez também com que a grande empresa tivesse alguma aversão a ele. Vamos fazer só uma conta rápida. É uma hostilidade mútua, não é? Leonardo. Vai ser elogiado por mim. Perfeito. Vamos fazer uma conta rápida. Fazer uma conta rápida. Tem 28 anos de hostilidade. Os minutos ocupados desta imprensa, a morte da Marielle e os minutos ocupados pela facada do Bolsonaro. Um é presidente da República, a outra é uma vereadora do Rio de Janeiro. Na facada do Bolsonaro? Só que não, Bolsonaro... Não, mas assim... Não. Os minutos ocupados... Não. O cara que fez a tentativa de homicídio foi preso logo. Mas como é que não vai ser preso? Tá? Um filho de 50 mil pessoas? O da Marielle não, essa é a diferença. Não, mas a Marielle continua. Um foi descoberto, o outro não. Mas, Paulo Sérgio, quantos assassinatos no Brasil foram descobertos 62 mil nas mesmas condições? Mas nenhum era figura proeminente. Mas que figura proeminente? Uma vereadora do Rio de Janeiro? Tá bom. Então tá. Mas o que é isso? Então não era. Figura proeminente porque é do PSOL.
senão deixaria de ser uma figura preeminente. Aqui aí tem um cunho político do processo. E tinha um problema. Quando Houve um mataram atentado aqui, contra um vereador quando do São mataram Paulo. aqui o Dauti, foram anos de matéria e até hoje essa matéria volta à tona. Até hoje. Aqui, assim, ó, Luizinho, eu entendo o que tu quer dizer, mas é que aqui são duas coisas diferentes. Me parece que são duas. Uma que foi mais ou menos a imediata prisão de quem tentou matar o Bolsonaro, mas outra não é, eu não vejo assim, eu tentei perceber isso quando começaram a fazer isso, eu tento prestar atenção. Não é tanto a atenção que a mídia dá, é muito mais a fábrica, e aí no bom sentido da palavra, ou a produção de notícia que o PSOL faz em torno do assunto Marielle. Quer dizer, porque o PSOL produz notícia. Então, assim, ó, você junta os deputados da Câmara e fazem um movimento da Marielle. Isso vira notícia. O PSOL vai fazendo. Aí se junta numa universidade e fazem um outro evento Marielle. Isso tudo vai gerando notícia e a mídia cobre. Poderia a mídia resolver? Não, mas nem aparecer. Mas cobre. Agora, assim, ó, há uma produção em torno do assunto Marielle. Colaborou o fato de que levaram um ano investigando, quer dizer, então, todo o movimento que se fazia de investigação, o PSOL ia atrás e produzia uma notícia. Dava notícia, a mídia replicava a notícia. Isso foi encorpando e deu todo esse volume, me parece. Mas esse acha volume... que o presidente Bolsonaro, eu vou voltar aqui, ó, daqui a pouco começa a dizer, não, é petista, não tem nada disso, todo mundo sabe quem eu votei, o meu jogo é aberto aqui nesse aspecto. Agora, o presidente Bolsonaro, no leito do hospital, cobrar da Polícia Federal, Aquilo foi o fim. Através do WhatsApp, do Face, do YouTube, sei lá o que, de todos. A televisão. Da televisão. Cobrar do subalterno dele o andamento da investigação. Aquilo foi. Que ele manda na Polícia Federal, aí ele cobra através da imprensa. Isso é notícia ou não é notícia? Não foi dado como notícia, não foi dado? Claro que foi dado, mas tem que dar. Não, a imprensa só pega o que é ruim. Foi ruim ele ter cobrado? Eu acho muito justo que ele tenha cobrado. Mas por que ele é presidente da Cobrar República? internamente, não? Claro. Não. Tem que chamar lá. Mas ele chama o cara que chama, Só manda fazer. Mas chama o diretor-geral da Polícia Federal e diz assim, vem cá, como é que está o assunto E dele? como é que está o assunto? Vem cá, me diz aqui. Ou então como é que demite. tá. Exatamente. Aliás, Já devia ter sido demitido, né? Aliás, que eu duvido não a ter surpresa descoberto. toda, Luizinho, aliás, a surpresa toda é a seguinte, como é que ele, àquela altura, manifesta que desconhece o andamento da investigação sobre a facada dele? Exatamente isso. O presidente da República. Deve Então, ter vou algum dizer uma problema coisa, lá. Deve ter. Deve ter algum problema lá. Assim, ó, isso Como é? a Mas, Eduardo, total- como é que a não total descobrem? Falta de comando. Então, assim, o presidente da República não comanda Como é que não o descobrem? ministro da Justiça, que não comanda a Polícia Federal, que não comanda o delegado que preside a investigação. Porque o presidente não sabe. Exatamente. Ele devia saber. O maior interessado não sabe. Guardadas as proporções, aconteceu um fato esses dias aqui, que o prefeito, colega, respeito, né? Mas que foi a um posto de saúde, o médico não estava, ele chamou a polícia. Ele não tem que chamar a polícia, tem que ver um processo administrativo, se for o caso. Claro. Mas o que a polícia tem que ver com Ele isso? queria manchete. Eu falei com o comandante da brigada, só que falta agora a gente tem que... Esse queria manchete, o outro não. Esse prefeito provavelmente queria Esse manchete. queria manchete. Mas claro. O outro não. Qual é o outro que não queria O manchete? presidente da República. Ele queria citar os meios para que continuasse uma investigação decente, que até hoje eu não posso entender como aquele senhor tinha diversos laptops, A celulares. investigação decente só depende dele, que é o chefe E do advogados. executivo. E quem paga os advogados? Quem paga os advogados? Pois é. E aí? E aí, Vão exatamente. trabalhar no amor, por um pouquinho de Exatamente. mídia? Poderíamos perguntar ao presidente da República. Isso. Exato. Poderíamos Exato. perguntar ao presidente da República por que que não anda. Não sei. Vamos perguntar para ele. Eu não sei. Eu teria trocado todos. Né? Infinidade aqui de... Olha aqui, ó. 437 WhatsApps aqui, ó. Paulo Sérgio, nenhuma palavra da reforma da Previdência. O fator previdenciário que tornará o povo brasileiro miserável, menos determinados segmentos da sociedade. Ninguém comenta nada nesta bancada? Está perguntando o Luiz aqui. Eu acho que a reforma da Previdência tem que ser realizada. Porque senão, esse telespectador que está indignado hoje, se a Previdência continuar exatamente no formato que está, ele vai ter uma pseudo-esperança de receber. Quando chegar para receber, não vai receber, se não for reformado o sistema. E eu posso falar com tranquilidade, eu vou ser diretamente atingido pela reforma da Previdência. Eu tenho 43 anos. Bom, eu fui atingido. Eu vou pagar essa conta. Eu vou com 32, já disse isso aqui, eu vou com 32 anos de contribuição já.
32 anos e um quebradinho duro, 32 duro. E fui atingido por todas as reformas que aconteceram até agora e vou ser atingido por essa também. Eu confesso a vocês que todo mundo diz que é necessário reformar a Previdência, deve ser, mas eu ainda quero entender exatamente onde é que nós vamos chegar nessa reforma, porque tem umas coisas assim que eu olho o Paulo Guedes falando e saio convencido, mas olho outras pessoas falando e fico batendo biela. Porque eu não consigo entender, porque quando a gente olha a Constituição e ela fala tudo aquilo que compõe a Seguridade Social, PIS, CONFINS, todas as contribuições que tem, toda vez que a gente fala, que alguém diz que a reforma da Previdência é deficitária, todo mundo esquece essas contribuições. Fica só na contribuição do empregador e esquece todas essas outras contribuições. Tiram isso. Então tem que botar isso aqui tudo para a gente saber exatamente. E eu não consigo entender. Tirar dinheiro do DRU, sai dos cofres da Previdência, vai para o Caixa Único do Governo. Eu não consigo, alguém precisa me explicar como é que desde o Fernando Henrique, que para mim foi o pior presidente de todos os tempos, desde o Fernando Henrique, como é que eles fazem a desvinculação das receitas da União, que nada mais é do que pegar dinheiro da Previdência para gastar em outra coisa, se ela é deficitária. Como é que você faz isso há 30 anos? Me expliquem como é que você faz isso há 30 anos. É deficitário, então eu pego o dinheiro da Previdência e gasto em outra coisa. Se me explicarem isso, eu vou conseguir me situar. Porque agora eu confesso que eu sou mais um dos que ignora completamente esse assunto. Paulo Sérgio, por favor, seja honesto. O Luizinho tem a mais completa razão. A imprensa procura apenas desconstruir tudo que o Bolsonaro está construindo. E ficas defendendo a imprensa. Deixe de ser corporativo. Mas não seja corporativo, mas não seja cego e surdo. Um abraço ao grande Luiz Pera Lima, Cialdino. Aliás, o nome dele mostra fidelidade, né? Sim. Um abraço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Uma pergunta. Sim. Eu acho que as pessoas, tu estás tendo uma curiosidade, um questionamento a respeito da reforma da Previdência. Com toda a humildade do mundo. Olha, eu não sei. Eu vejo o Paulo Guedes falando e eu fico convencido. Mas eu me questiono isto. Eu vejo outras pessoas que alegam isso e também agora, e ficas perplexo. assim. Então tu estás numa posição de questionar. Sim. Mas tu não diz assim, eu sou contra a reforma da Previdência, sem saber nada. Não. O problema é que existem pessoas que são contra a reforma da Previdência e não sabem exatamente do que pode ser tratado ou não. Vou me aposentar aos 100 anos. Intuitivamente eu posso te dizer o seguinte. Pela longevidade que nós temos hoje e pela longevidade que a gente pode projetar, porque a expectativa que a gente tem é que a gente viva mais e que a gente atinja padrões europeus e asiáticos de sobrevida, 35 anos de trabalho é pouco. Sabe? Porque assim, nós estamos falando é o tempo que a pessoa vai produzir para acumular riqueza, para depois ficar com o boi na sombra. 35 anos é pouco. O próprio exemplo do Rio Grande do Sul. É pouco. E não tem dúvida nenhuma que 60 anos é pouco para parar de trabalhar. É pouco. Eu estou com 50. Intuitivamente, isto está claro, desde logo, está claro. Claro que tem gente que vai morrer antes. Claro que tem gente que vai contribuir e não vai receber. Mas está claro que é pouco isso. 60 anos e 35 de trabalho é pouco. Estou falando aqui, se vocês acham que eu não gostaria de parar de trabalhar ontem e ficar com o boi na sombra e não fazer. Claro, todo mundo pode gostar disso, mas intuitivamente está visto que as pessoas precisam trabalhar mais e durante mais tempo. Isso é intuitivo. Não precisa ninguém me dizer isso. Eu sei. Mas com o Gimo nós vamos agora ao ponto final. Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. O cara tá me chamando aqui de besta, apresentador besta, que não sabe que a Globo mamou como nunca no governo. Isso também é intuitivo. Isso também. Ai. Eu fico que ele leia, o Paulo Sérgio. Não, claro que leio, rapaz. Pô, é espetacular. Acho genial. Né? E respeito até uma posição como esta, né? O Espera Lima tem um ponto final. Eu quero cumprimentar o prefeito Henrique Breyer pela coragem de ser prefeito. Porque muito ônus para pouco bônus. E quando o senhor falou em UPA, até porque é um assunto que eu conheço razoavelmente, sabe,
Eu fico impressionado. Já foi numa UPA, Luiz? Já. Ah, foi? Já. Nunca atendi, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ele corre risco de vida. As UPAs correm risco de vida. Os profissionais estão lá dentro. Olhar. Tu queres que eu vá atender UPA? Não. E depois a maneira que eu atenderia, eu resolveria 95% dos problemas num segundo. Porque eu vou afirmar aqui, hein? 95% dos pacientes que ingressam à UPA, eles não têm doença orgânica. A doença é uma doença emocional, vão fazer psicoterapia de grupo. Vão comer e se queixar de doença do aparelho digestivo, com cachorro quente, pão, milho, e ficam comendo, assim, tô mal do estômago. E estão ali com o pé na parede, prefeito. Com o pé na parede branca. E o senhor fez a UPA ontem. Ela, numa semana, ela fica suja. Eu conheço. Como eu não sou político, eu não quero voto, eu posso dizer essa coisa horrorosa, que tiraria o meu voto. Mas a verdade é esta. Não necessita, daí o sucesso dos médicos cubanos, porque não necessita médico para atender na UPA. Os pacientes não têm doença. A doença deles é doença emocional. A boa parte delas. E quando tem doença orgânica, nós estamos com um problema. Aí precisa exame, precisa investigação. E aí não tem como investigar na própria UPA. Veja que paradoxo. Quando a doença orgânica não pode ser tratado, só quando é emocional. Leonardo Lamacchia, seu ponto final. Paulo, meu ponto final é um seminário que vai ser realizado amanhã pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou participar sobre inteligência artificial no direito, que é um tema que tem que ser muito debatido, e amanhã nós teremos um dia começa hoje à noite a abertura e teremos um dia intenso de debates. Teremos aqui a professora Tereza Arruda Alvim, o professor Juarez Freitas, o advogado Paulo Calheno, enfim, diversos nomes, expoentes aí do direito, para nós debatermos as mais diversas... Amanhã que horário, hein? Os mais diversos vetores. Começa às 9 da manhã, vai até às 9 da noite. Aberto para quem? Quem quiser se inscrever, advogados, membros do Ministério Público, juízes, porque a inteligência artificial, ela não vai ter efeitos diretos apenas sobre a advocacia. Hoje, só para que tu tenha ideia, os telespectadores tenham ideia, o Supremo Tribunal Federal tem um robô chamado Vitor, em homenagem ao ex-ministro Vitor Nunes Leal. Por isso que foi batizado o de Vitor, o robô do Supremo. E o robô do Supremo Tribunal Federal hoje já produz decisões judiciais na admissibilidade de recursos extraordinários. Portanto, já há decisões hoje de inteligência artificial em casos concretos na Justiça brasileira. Ele foi nomeado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo atual plenário. Não foi pelo presidente da República. Outra interessante discussão. É mais um membro que não foi nomeado na forma a culpa da imprensa, na forma da Constituição. Então, esses e outros temas e o impacto que a inteligência artificial terá no mercado da advocacia, nós estaremos debatendo amanhã durante todo o dia lá na UAB. Doutor Eduardo. Eu vou retomar brevemente o assunto da Previdência. O nosso grande problema da Previdência é que parece que há um consenso em que ela precisa vir de alguma forma, como todas as outras, tributária, administrativa, todas elas, mas ninguém está disposto a abrir mão de nenhuma vantagem pessoal que tenha. Então é sempre daquela mesma forma, né? Eu acho que tem que reformar o dos outros, não o meu, nunca, jamais. Quer dizer, eu estou de acordo que tem que vir uma reforma desde que ela não me atinja, claro. Desde que ela atinja os outros. E aí nós não vamos conseguir nunca produzir nada que seja eficaz ou efetivo, ou eficiente sobre nenhum ponto. Nós precisamos, desde logo, nos dar conta de que nós precisamos trabalhar mais, precisamos trabalhar melhor, de que a eficiência do serviço público, que é onde está o problema, depende de que se mudem algumas práticas ontem já. E fala que um funcionário público que esse ano completa 30 anos de Ministério Público. Doutor Mickey Breyer, olha aqui, ó. Edir Santos, de Guaíba. Paulo Sérgio, há muito tempo eu assisto o teu programa, mas observo que você está sempre protegendo a imprensa. Sou um ex-agricultor e em 95, um jornal da capital foi fazer uma entrevista comigo sobre reforma agrária. Sabe o que aconteceu? Saiu tudo o que eu não disse. E mais, eu não tive direito algum em tentar, ao menos, me retratar ou corrigi-los.
Os meus colegas ficaram irritadíssimos comigo. A imprensa não é tão santinha assim como o amigo proclama. Edi, está me dizendo, eu acredito no telespectador, quando diz as coisas certas, né? E obviamente ela não ia, ou ele não ia aplicar isso aqui. Nosso prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Pode falar no nosso Cruzeiro. Eu vou concluir primeiro dizendo que nós estamos torcendo muito pelo Pacto Federativo, para que o recurso arrecadado no Brasil possa, de fato, chegar aos municípios que hoje estão tendo que dar conta das grandes políticas na saúde, na educação, na assistência social, agora até na segurança. Mas quero também terminar dizendo que Cachoeirinha está muito contente com os jogos do nosso Esporte Clube Cruzeiro, que já estão acontecendo os jogos na nossa Arena Cruzeiro. Já tivemos 4 jogos lá em Cachoeirinha, 2 empates, 2 vitórias, estamos invictos lá e torcendo para subir de novo para a Série A do Campeonato Gaúcho, com mais 2 jogos na cidade. O Esporte Clube Cruzeiro agora é o time da cidade. Parabéns. Azul, né? O torcedor do Cruzeiro em Minas é cruzeirense e aqui é cruzeirista. Cruzeiristas, somos cruzeiristas. Bom início de noite, me chamo José. Falar que podemos trabalhar até os 60 anos é fácil para quem não trabalha no pesado. Quero ver quem concorda com a ideia de trabalhar depois de 60 anos em uma obra, assentando tijolo, trabalhando de sol a sol. Aí uma opinião respeitável. Boa noite. Dele? Deixa eu ver, acho que ele não botou o nome. José. Não, ele botou o nome. Esse aqui não botou o nome. Não, o José telespectador disse, evidentemente, que há trabalhos e trabalhos, né? E por isso tem as exceções, tem as aposentadorias especiais. Quando eu falo genericamente, são esses trabalhos que não exigem. Estou falando especificamente do meu trabalho. Um promotor de justiça não tem porquê. Boa noite, se aposentar com aos todo 60 respeito ao procurador, trabalhar no serviço pesado, de sol a sol, na rua ou em fábrica, e depois me diga se é cedo se aposentar com 60 anos. A Mari Dimbé. Eu acabei de dizer. Sim, foi o que tu respondesse. Coincidentemente, foi a mesma posição dos dois. Boa noite, eu só gostaria de saber aquela pessoa que trabalha na lavoura desde guri. Quando se aposentar, ele morre. Penso nisso, meus amigos. Não é bem assim, Ieder né? de Belém Novo. Não, é que não pode tratar a exceção como se fosse regra. É que não é bem assim, não é bem assim. Tem as atividades especiais. O trabalhador rural hoje é minoria no Brasil. Lá é um percentual pequeno. E nós temos que tratar esse tipo de trabalho que exige esforço físico. Eu falava com o prefeito, só passar o serviço de crecheira. Crecheira é aquela que cuida do neném em creche. Sim. Tá? E que se abaixa no berço. Tá? É impressionante, mas aquilo liquida com a coluna, né? A pessoa se abaixa no berço para tirar a criança. Bota no berço, tira no berço. Ninguém consegue fazer isso 35 anos. Evidentemente, né? Então isso tem uma pessoa precisa ser reciclada, fazer outra coisa. Ninguém consegue. Então há, evidentemente, trabalho. Os policiais militares, por exemplo, que estão na operação nativa, carregando equipamentos pesados. Aí tem que haver uma organização interna da corporação para que aquela atividade seja realizada durante o tempo. Mas não necessariamente precisa aposentar. Sim, mas como no meio rural, o indivíduo de 65 anos, ele não soca moirão. Não vai socar, até porque ele não tem condição física de estar socando moirão. Olha, o problema da tal jovialidade, eu tenho 50 anos, vou na Caixa tentar o financiamento e me dizem que não pode me dar porque eu sou velho e não terei tempo de pagar. E por aí vai. Para ver como é que é. Aniversaria hoje o nosso Tarcísio José Mineto, nosso ex-secretário de Socialista, cooperativismo. Mineto. Grande abraço para mim. A Marina Pacheco Cardoso. Outra um querida grande amiga. beijo. A Marina perdeu a mãe recentemente, aí está morando em São Paulo, advogada. Né? Competente advogado. O amigo íntimo, médico do Luiz Pera Lima, Darcísio Paulo Peronde. Né? Teu amigão, outro médico, o Ronildo Storck, de aniversário também, a Andréia Quintino Paludo, a Roberta Klein, o Ledorino Brogner, ex-prefeito lá de Capão da Canoa, dono do Aqualocos, a Lena Marcico, o Roberto Rochel, o Renato Narras, da nossa IESA, filho do Marquinhos Narra, Alice Urbim e o Calcildo Maldaner, ex-senador por Santa Catarina. Perfeito? E aqui nós temos mais a Nelci Gianfenteller, o César Leão Barcelos, o Pedro Augusto Alvarez, grande abraço a ele, o nosso presidente do Conselho do Cais Mauá, Telmo Scheller, o Tinguaçu de Farias Rosado e o Lúcio Flávio Seste Paz.
todos os aniversariantes de hoje. E hoje temos uma notícia muito triste, faleceu a esposa do nosso Omar Ferri, participante do Pampa Debates, mãe do Omar Ferri. Júnior, do alemão. Do alemão. Da Sabrina. Da Sabrina. Da Márcia. Da Márcia, família magnífica aí, né? Espetacular. Né? Então, um beijo e coragem a todos, especialmente ao nosso Omar Ferri. Ela está sendo cremada, ela será cremada daqui a pouco às 19 horas no Metropolitano aqui em Porto Alegre. Então, um grande abraço ao nosso querido amigo Omar Ferri. Né? E ele merece que a gente dê todo o apoio para ele, porque é uma figura fantástica, Omar Ferri. Não tenho nenhuma dúvida disso. Para quem tu vai descontinência hoje, Luiz Pereira Lima? Olha, para o meu amigo Omar Ferri, que já fui algumas vezes almoçar na casa dele nos sábados ao meio-dia, e como pessoa, eu tenho inveja, porque é uma pessoa muito boa e fui muito bem recebido pela esposa dele. Para mim foi uma surpresa. Dona Maria Helena. Uma surpresa esse falecimento. E meu sentimento, Omar. Meu caro Leonardo. Quero também me somar, vou bater continência aos empreendedores gaúchos e brasileiros. Hoje nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE, mas quero me somar à manifestação do Luiz Pereira Lima, mandar um beijo muito afetuoso para o Omar e para toda a família. E bato continência para os empreendedores gaúchos e brasileiros que no dia a dia estão fazendo esse país crescer, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. E como disse, hoje tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo lá no SEBRAE ao meio-dia e tivemos boas pautas acerca do empreendedorismo, que é, sem dúvida nenhuma, a tábua de salvação da economia brasileira e, portanto, do nosso país. Nosso prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha, sua continência hoje. Eu bato continência para o meu amigo Beto Albuquerque, que criou o Instituto Pietro, que leva o nome do filho dele, que perdeu com leucemia, e que está trabalhando no Brasil inteiro para que haja mais doadores de medula para salvar as pessoas que sofrem de leucemia. É uma doença triste aí, especialmente quando afeta as crianças, né? É uma dor profunda isso. Doutor Eduardo, sua continência. Mas olha, eu satisfeito de ver o Mickey, fazia tempo que eu não encontrava aqui, de prefeito. Eu vou então bater continência para os prefeitos gaúchos aqui, que são os heróis, assumindo as administrações dos municípios, sempre com pouco dinheiro, sempre com dificuldade, um pacto federativo profundamente injusto, tendo que suprir as necessidades prementes, porque a população bate sempre na prefeitura. Eu vou mandar bater minha continência, prestar, ou como queira, fazer a minha continência para os nossos telespectadores aqui, a despeito de gostar do que aqui se diz, né? E de me criticarem ou não. A preocupação é uma só, que estejam com a gente aí, façam desse programa a audiência que tem aí. É o segundo disparado no horário. Então, a todos vocês, muito obrigado. Continuem mandando, me criticar, não há problema nenhum. É que eu não consigo ler hoje 556 WhatsApps aqui. Eu tenho que pensar um ou outro, e penso até aqueles que me criticam sem problema. Poderia pegar os que elogiam. Que a grande maioria, graças a Deus. Mas o bom é exatamente o contrário, pegar o que critica. Claro. Então, a minha continência aos nossos telespectadores aí, que já era para ter feito há muito tempo, estou fazendo hoje aí. E, de novo, um grande abraço ao Omar Ferri e toda a família aí, pelo passamento da nossa Maria Helena aí. Obrigado. Meu sentimento, Omar. Mick Breyer, obrigado, doutor Eduardo de Lima Veiga, obrigado ao nosso Leonardo Lamáquia e ao Luiz Pereira Lima. E eu gosto de provocar o Luizinho, né? Às vezes até as pessoas ficam pensando, Paulo, você é PT, mas eu gosto de provocar, Luiz, sinceramente. Que bom. Eu gosto de te ver ensandecido, assim. O nome não está muito correto, ensandecido, porque isso demonstra um pouco de insanidade. E eu acho que sobre esse aspecto eu sou um indivíduo sadio. Por que insanidade? Ao contrário da saúde, né? Não, mas tu jamais será Luizinho, paz e amor. Apesar do nome carinhoso, Luizinho, de Luizinho, ele não tem absolutamente nada, era para ser chamado de Luizão aqui, Luizinho. Né? O pior foi a gente aí que botou Luizinho, né? Luizinho. Não, mas a gente não se dá conta e só fala em Luizinho. Mas sempre foi meu apelido, que eu nunca me importei, é uma coisa elogiosa, afetiva, carinhosa. E tem gente que coloca o diminutivo. Não, quem coloca o diminutivo no nome. Qual é o teu peso hoje, Luizinho? Eu nem. Qual é o teu peso? Aí já é indiscrição.
Mas eu te olhando assim, Sim, bem, e sem tá com discrição. mais de 100. Não. Sabe que Pô, eu tô com 108. no interior do estado, pois eu não cheguei a ser homem ainda. No interior do estado dizem assim: homem para ser homem tem que ter mais de 100 quilos. Então vamos ao ponto final. Vamos ao Jornal da Pampa com a minha querida, Tô com 101 quilos. com a minha querida Vera Armando, concentrada para amanhã e para o aniversário do Inter no próximo dia 4, na quinta-feira. Aí o Inter faz uma festa no dia que o Grêmio joga Libertadores. Quem sabe a festa vai aumentar. Ou quem sabe nós botamos água nesse chopp aí. Muito obrigado. Boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.